foi-me dado um espinho na carne, o mensageiro de Satanás, para me esbofetear, para que eu não me exaltasse acima da medida. Por essa coisa, eu supliquei ao Senhor 3 vezes, para que ele se afastasse de mim. E ele me disse: a minha graça é suficiente para ti, porque a minha força se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim. Portanto, eu tenho prazer nas fraquezas, nas censuras, nas necessidades, nas perseguições, nas aflições por causa de Cristo, porque quando eu estou fraco, então eu sou forte. Glória a Deus. Glória seja dada ao nome do Senhor. Queridos, estamos diante de um texto sagrado, acredito que um dos mais conhecidos por todos os irmãos. O autor desta carta, desses versos a qual acabamos de ler, é um homem por nome de Paulo, a qual nós conhecemos muito bem. Um homem que escreveu a metade das cartas que estão dentro do Novo Testamento. Mas este homem chama muito a minha atenção, a sua trajetória, como nós conhecemos a história dele. Este Paulo que escreve estas palavras, um dia foi Saulo. Este homem que agora sofre, um dia causou sofrimento. Este homem que agora é perseguido, um dia perseguiu. Este homem agora que prega esta verdade, este evangelho, foi alguém um dia que pregou contra este evangelho. Mas este homem, ele teve um encontro com o Senhor, teve a sua vida mudada e restaurada depois daquele encontro, e ele passa agora a pregar este evangelho. Ele passa agora a fazer viagens missionárias, ele passa agora a plantar igrejas, pela misericórdia do Senhor Jesus Cristo na sua vida. Mas o que chama a minha atenção é que no capítulo 12, a qual nós acabamos de ler, Paulo vai contar uma experiência aos leitores da carta. Mas o que chama a minha atenção é que, para que ele não se gloriasse, ele não começa a carta dizendo: eu, Paulo, fui levado ao terceiro céus, e eu vi coisas que vocês jamais verão e eu nem posso contar a vocês. Não. Paulo começa escrevendo esta carta na terceira pessoa dizendo: conheci um homem há 14 anos atrás. Se arrebatado no corpo ou no espírito, eu não sei. Mas ele foi levado ao terceiro céu. E este homem viu coisas e ouviu coisas que são indescritíveis dizer aos homens. Aí, quando começamos a ler os versículos deste capítulo, nós vamos entender que o homem que foi levado ao terceiro céu e que viu estas coisas é o próprio Paulo. Mas ele diz: porém, para que eu não me gloriasse acima da medida, foi-me posto um espinho na carne. E é sobre isso que eu quero pregar nesta noite. Eu intitulei essa mensagem como espinho sim, sozinho não. E você perdeu de glorificar o nome do Senhor Jesus. Ele vai dizer que para que eu não me gloriasse acima da medida, para que você entenda, para que ele não batesse no peito e dissesse: eu, Paulão, subi ao terceiro céu, vi coisas e tive uma experiência que jamais os meros humanos aí terão. Para que isso não acontecesse, foi-me posto um espinho na carne. Paulo tinha um problema. Quando vamos para o vocábulo original, o termo espinho significa uma estaca afiada, usada para tortura. Era uma aflição física que Paulo tinha. Não sei ao certo o que era, porque a Bíblia não nos conta, e alguns estudiosos afirmam algumas coisas, mas como não está na Bíblia, não posso afirmar. Mas Paulo tinha uma dificuldade.
Paulo tinha um problema. Aí ele diz assim: e um mensageiro de Satanás vinha me esbofetear. E aí ele está dizendo: vinha me bater, me acertar. No tempo empregado desta palavra, significava que aquela dor que Paulo sentia era algo constante, era algo que se repetia. Aí Paulo vai dizer assim: porém, eu, Paulo, orei ao Senhor 3 vezes que me retirasse esse espinho, mas me foi negado. Parece que vejo o apóstolo Paulo orando ao Senhor e pedindo: Pai, afasta de mim esse espinho, afasta de mim essa dor. Aí o Senhor responde: Paulo, não afasto não. Aí Paulo ora a segunda vez dizendo: Senhor, afasta de mim este espinho, esta dor. Aí o Senhor responde: Paulo, não afasto não, Paulo. Aí pela terceira vez me parece que vejo com a voz tremendo ele dizendo: Senhor, tira de mim este espinho. Aí o Senhor vai dizer: Paulo, eu não tiro. Aí ele pergunta: mas e como eu posso suportar? Aí o Senhor brada dizendo: Paulo, a minha graça ela te basta. O Senhor estava dizendo: Paulo, o espinho pode até estar aí te incomodando, essa dor pode até ser repetitiva e acontecer todos os dias, mas você não está sozinho, a minha graça te alcança. O tema desta mensagem é: espinho sim, mas sozinho nunca, porque nós temos o Senhor ao nosso lado todos os dias. Aleluia! Glória! Você pode até estar passando por uma dificuldade, mas sozinho você não está. Pelo poder que é nesta palavra, eu acredito que o meu Senhor está com você no meio deste vale. Ele está com você no meio dessa dificuldade. Ele tem visto as tuas lágrimas. Sozinho você não está. Mas o que é essa graça? A minha graça te basta, Paulo, mas o que é esta graça? Esta graça é a provisão de Deus para tudo que precisamos e quando precisamos. É uma graça que nos é suficiente. É uma graça que nos é fortalecedora. Glória a Deus. Essa é a graça que tem te sustentado, e por isso você chegou até aqui hoje, no dia 6 de fevereiro de 2026. É uma graça que tem suprido todas as suas necessidades. E você talvez nem saiba como chegou no mês de fevereiro de 2026, porque lá no começo de 2025 você mesmo já tinha determinado que daquele ano você não passava, mas você chegou aqui e eu te digo que foi que sustentou. A graça que ele disse a Paulo é a mesma que tem te sustentado, é a mesma que tem te dado forças. É a graça do Senhor. Nós precisamos entender que, em meio a alguns problemas que nós temos, alguns milagres, eles virão por meio da transformação e não por meio da substituição. Eu vou repetir mais uma vez: alguns milagres e algumas bênçãos das nossas vidas, elas virão por meio da transformação e não por meio da substituição. Paulo está pedindo para que a dor seja substituída pelo alívio. Paulo está pedindo: Senhor, tira de mim esta dor, coloca em mim um alívio. Mas a resposta do Senhor qual foi? Não. Paulo está pedindo a substituição do problema, e ele pede: Senhor, tira de mim este espinho. E a resposta é não pela primeira vez. Pela segunda vez, como eu já disse aqui, a resposta continua negativa.
Pela terceira vez agora Paulo suplica e diz: Senhor, tira de mim este espinho, pedindo a substituição do problema, mas a resposta continua sendo não. E o que o Senhor estava dizendo: Paulo, eu não vou substituir a sua dor por um alívio na sua alma, mas eu vou fazer uma transformação. E que transformação é essa? Parece que vejo Paulo perguntando: acrescentarei um ingrediente novo no meio deste processo. E que ingrediente é este? A minha graça. Então, no meio deste processo que você está passando, talvez o meu Senhor não tire a sua dor e coloque um alívio na sua alma, mas talvez Ele acrescente um ingrediente chamado graça, que vem para transformar todas as coisas e vai transformando a sua casa, o seu coração, o seu lar, este caos, todo o sofrimento, para que o nome dele seja glorificado. A graça do meu Jesus, ela vai te alcançar. Ela já te alcançou porque nós estamos aqui, fomos salvos por ela. A graça do meu Jesus alcança os seus filhos. A graça do meu Jesus alcança o seu esposo. Ela alcança a sua família. Ela visita até a despensa da sua casa. A graça de Jesus. É a graça de Deus. Você pode glorificar porque esta graça te alcançou. Eu não sei onde você estava anos atrás, e no mundo eu não sei, mas eu sei que essa graça te alcançou e você está aqui nesta noite livre. E liberdade é poder de escolha, e nós escolhemos estar aqui. Então levante a sua mão e glorifique o nome do Senhor. Graças te damos, Senhor, por conta dessa graça que tu nos deste. Como eu vou suportar tal problema, Senhor? Como eu vou suportar tal dor que é repentina e é constante? Paulo, a minha graça te basta. Mas precisamos lembrar quem é que está falando isso. Quem é que está dizendo: Paulo, a minha graça te basta? Pedro disse que este homem que está dizendo isso, este ser sobrenatural que está dizendo que a graça dele basta a Paulo, Pedro escreve no capítulo 5 e no versículo 10 que ele é o Deus de toda a graça. O escritor aos Hebreus escreveu que ele está assentado no trono da graça. O escritor de Atos dos Apóstolos escreveu que a sua palavra é palavra de toda a graça. É esta palavra. O escritor ao Tiago escreveu: ele, segundo a sua promessa, nos dá maior graça. E ele que deu essa graça. Mas essa graça que foi prometida a Paulo é a mesma graça que alcançou Moisés lá no Antigo Testamento, quando ele é chamado pelo Senhor para libertar o povo de Israel. Moisés se via fraco. Moisés se via até mesmo incapacitado de falar. Mas essa graça, ela não pega a limitação de Paulo, de Moisés, e remove ela. Mas essa graça esteve ao lado dele durante toda a sua trajetória com o povo de Israel. Diante das nossas fragilidades, diante das nossas fraquezas, esta graça talvez não arranque essa limitação de você, mas essa graça estará contigo, como ele disse, todos os dias da sua vida, até a consumação dos séculos. Esta mesma graça alcançou Gideão, porque este se achava e se considerava o menor da menor família. Deus pega
e dá uma ordem a Gideão, dizendo: Gideão, reduz o exército agora, porque eu quero mostrar a vocês que a vitória jamais será por força humana, mas é porque a minha graça estará contigo nesta batalha. Diante a esta luta você vencerá, não por conta da sua força humana, mas por conta que a graça do meu Senhor, que eu te prego nesta noite, estará contigo diante esta prova, diante esta batalha. Eu não sei como você tem dimensionado ela, eu não sei como você tem contado para os outros o tamanho deste problema, mas eu vim te lembrar nesta noite que esta dificuldade, perto da graça do meu Deus, ela é insignificante, ela é pequena e não é nada. Esta graça é a mesma que alcança o patriarca Jó. Quando no capítulo 1 ao capítulo 42, 41, Jó perde tudo que tem. Mas essa graça não devolve a ele imediatamente tudo que ele possuía. Mas esta graça o sustenta firme e fiel ao Senhor até o fim. E por isso no capítulo 42 o Senhor dá a Jó tudo em dobro quanto ele tinha, porque a graça o sustenta fiel ao Senhor. Eu não sei o que você passa e nem como você entrou aqui, mas eu te digo nesta noite, essa graça te sustentará. Você passará por tudo isso e estará do outro lado deste vale e dirá: a graça do Senhor me sustentou. Eu não sei aonde está o problema, se em casa, se no trabalho, se com a família, eu não sei, mas eu quero te dizer que a graça do Senhor, ela ignora latitude, longitude, ignora quilômetros, ignora distância e vai aonde estiver este problema e te sustenta. É a mesma graça que sustentou Jeremias quando este homem luta com a depressão e a rejeição. Mas esta graça não tira este peso emocional que há na mente dele, mas essa graça o sustenta, porque existem alguns problemas que eles são internos. Existem algumas dificuldades que a olho nu ninguém consegue perceber. Existem algumas coisas que estão lá no fundo da nossa alma. E existem algumas dores que as pessoas não compreendem quando você conta. Mas eu vim dizer nesta noite que essa graça, ela vai no íntimo da sua alma e cura essa doença. Se é uma doença emocional, uma ansiedade, uma depressão, eu não sei, mas essa graça pode te curar nesta noite. Quem sabe ninguém entende, ninguém sabe o que você anda passando nas caladas da madrugada, aos pés da cama, mas o Senhor usa os meus lábios para te dizer que esta graça alcançará o seu coração e suprirá todas as necessidades. A graça do meu Jesus, ela cura depressão, ansiedade, síndrome do pânico e tudo que tem assolado a sua alma. É a mesma graça que quando Jesus em sua humanidade, lá no Getsemane, está sofrendo, porque sabia tudo o que iria passar, e após isso pede ao Pai que passasse dele aquele cálice.
essa graça não tira ele disso, mas essa graça o mantém firme e constante, para que ele pudesse suportar todas as dores e todas as lutas, ser elevado numa cruz, ser colocado sobre ele uma coroa de espinho, e algum tempo depois ele dizer: Pai, está consumado, porque essa graça o sustentou, e por isso que você está aqui, porque essa graça sustentou Jesus em sua humanidade lá na cruz, quando ele dá um brado dizendo: está acabado, o véu se rasga, e por isso nós estamos aqui para adorar o nome do Senhor. Se eu fosse você, levantava as suas mãos e agradecia ao Senhor por esta graça, por isso que nós estamos aqui, porque ela nos alcançou. Eu só estou de pé porque a graça do Senhor me alcança. A minha família só está aqui porque a graça do Senhor nos sustenta. Os seus filhos, a sua casa, o seu emprego, tudo isso mediante a graça do Senhor Jesus. Nós te agradecemos, Senhor, por esta graça que não tem limites, essa graça que não tem barreiras. Ela vem alcançando, quebrando gerações e gerações, e nos alcançou. A graça de Jesus. Bendito é teu nome, aleluia. E como é linda e poderosa é esta graça. Glória a Deus. A questão é que a grande dificuldade, agora voltamos um pouco para o texto a qual nós lemos no início, é que nós não estamos preparados para ouvir o não do Senhor. Porque há um pregador que diz que a Bíblia Sagrada já começa com o Senhor dizendo não. Quando ele diz não ao primeiro casal: não comerás do fruto. Quando ele diz não ao homem que consideramos ser o de maior intimidade do Antigo Testamento, a Moisés: não vai entrar na terra prometida. Este não se permeia e alcança até mesmo Cristo. Eu não vou apartar de ti este cálice, porém o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Apóstolo Paulo pede para que esse espinho seja tirado. Aí a resposta é negativa, e vem do Senhor um brado, como nós já lemos aqui. Eu já repeti: Paulo, a minha graça te basta, porque a minha força se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim. Portanto, verso 10: eu tenho prazer nas fraquezas, nas censuras, nas necessidades, nas perseguições, nas aflições por causa de Cristo, porque quando eu estou fraco, então eu sou forte. Aí Paulo vai entender que este espinho na carne não é para acabar com a vida dele. Ele vai entender que este problema não é para pôr um fim na vida dele. Paulo vai entender que este espinho na carne é uma dádiva divina para a vida dele, porque ele verá, olho nu, a graça, o poder de Cristo se aperfeiçoando no momento da sua fraqueza. Eu digo à igreja de Vila Reis nesta noite, e já encerro a minha participação: este problema não é para morte, não é para acabar com a sua família, não é para acabar com a sua vida, com a vida dos seus filhos, mas é unicamente uma dádiva de Deus para a sua vida, para que você possa enxergar o poder de Cristo pairando sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o seu casamento, sobre a sua situação financeira. O poder do meu Senhor te alcançará. Aleluia! Glória ao teu nome, Jesus. É uma dádiva de Deus. É um presente do Senhor.
queremos milagres, mas nós precisamos entender que para se chegar neste milagre é necessário um espinho na carne. Mas eu quero dizer a vocês que estão passando por um deserto, que é neste deserto que você verá o poder de Deus como você nunca viu na sua vida. Porque foi num deserto que o mar se abriu, foi num deserto que veio o maná do céu, foi no deserto que a roupa cresceu junto com os meninos, foi num deserto que a água saiu da rocha, foi num deserto que viram uma coluna de fogo e uma nuvem durante o dia. Foi no deserto. Então eu quero te dizer que é neste deserto que você verá o Senhor sobre a sua vida e sobre a sua família. Porque quando eu acho que estou fraco, então o meu Senhor aparece, pega na minha mão com a sua graça e me sustenta. E aí eu entendo no mundo espiritual, eu sou forte porque eu tenho a graça do Senhor comigo. Aleluia. Não é à toa que o salmista no Salmo 30 e no verso 5 diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Ele começa escrevendo este salmo com duas certezas e uma incerteza. A primeira certeza que ele diz: o choro haverá. Mas ele diz: eu não sei por quanto tempo, eu não sei se 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, eu não sei, é o tempo de Deus. Mas ele termina este salmo dizendo: porém, eu sou convicto que ao amanhecer o choro acabará, a vitória alcançará a sua família. Pode ser que esteja permeando alguns anos, mas não perca a convicção, a vitória alcançará, irá amanhecer e o meu Jesus solucionará o seu problema. Este não é o teu fim, mas o ciclo de oração. Este não é o fim da igreja, este não é o fim da sua família, este não é o fim da sua casa, este não é o fim do casamento. Não, 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 não. Eu creio pelo poder desta palavra que o meu Jesus está solucionando todas as suas dificuldades. Aleluia, glória. Fique de pé comigo, por favor. Eu quero fazer uma oração com a igreja. E nesta noite você apresentará ao Senhor todas as suas necessidades. Porque eu creio que esta graça que foi pregada aqui, esta graça que é suficiente para te salvar, é a mesma que vai de encontro a esta dificuldade. E através de uma ação sobrenatural do meu Deus, resultará em bênçãos para a sua vida. Eu quero pedir, por favor, ao pastor Jorge Camargo que faça essa oração na igreja. Por favor, pastor. E eu creio que após esta oração, meu Senhor, pelos olhos da fé, eu vejo o Senhor entrando com providência na sua casa. Feche os seus olhos. Apresente ao Senhor esta causa. Cumprimento todos com a paz do Senhor. Vamos orar. Feche os olhos. Soberano e Santo Deus, te damos graças, meu Senhor amado e santo, por esta oportunidade. Oportunidade esta oportunidade esta maravilhosa, Senhor. Deus bendito e santo de misericórdia, te agradecemos porque mais vale um dia na tua presença do que 1000 dias lá fora. E nessa oportunidade, Senhor, nós temos ouvido a tua santa e maravilhosa palavra. Deus poderoso de misericórdia, continua abençoando o teu filho, dando graça, dando sabedoria, entendimento, favor, misericórdia. Tudo isso nós necessitamos
para militarmos, meu Senhor, nesta caminhada, meu Pai Santo e Eterno de misericórdia. Deus bendito, até o grande apóstolo Paulo, de um assim me gloriarei eu, mas só se for nas minhas fraquezas. Santo Deus e eterno de misericórdia, precisou o Senhor amado e santo Paulo passar por um aperto do Espírito para que ele pudesse aprender que a maneira de Deus trabalhar é diferente. Ele pensava em gloriar, mas depois ele aprendeu que quando ele está fraco, aí sim ele está forte. Igreja de Cristo, se você pensa nesta noite que você está fraco, nesse momento você está forte. Tudo aquilo que saiu da boca do pregador, a tua angústia, a tua tristeza, a tua necessidade, aquele assunto que vinha atrapalhando, hoje é dia da tua libertação. Deus poderoso e santo de misericórdia, debaixo da tua palavra, debaixo da unção do Senhor ministrada nesta noite, Deus poderoso de misericórdia, continua te abençoando, dando graça e vitória. Também, Senhor, continua, Senhor, abençoando o pastor desta igreja. Tu sabes onde ele está, Senhor, nesse momento, e os passos do teu servo, da graça e da vitória, Senhor amado e santo. Deus bendito, ele não está, mas tu está presente na nossa presença nessa noite. Senhor dos exércitos, nós clamamos, pedimos a tua bênção e a tua vitória para toda a igreja. A igreja que recebe, diga amém. 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 Mais forte, amém. Amém. Esse foi para abalar o inferno. Amém.